Um grande abraço, um grande alô para você que está participando conosco desse nosso encontro, dessa nossa aula, desse nosso momento especial para a gente conversar um pouco sobre essa disciplina que trata da educação de jovens e adultos, ok? Seja muito bem-vindo, você que está participando ao vivo agora, e também você que está acessando, não é? Num outro momento, dentro aí da sua disponibilidade, esse nosso link, esta nossa aula, tá? Eu gostaria de deixar bem claro, não é, para vocês assim, essa aula, a gente usa até esse nome, né, essa aula ao vivo, ela de forma alguma substitui o seu estudo, a sua dedicação, a sua leitura, tá certo? Dos materiais. Eu não estou aqui com a pretensão de sanar todas as dúvidas. A gente sabe que dúvidas sempre tem, sempre vai aparecer. E foi o que a Bárbara disse. Você pode fazer anotações no chat, você pode fazer alguns questionamentos, mas a gente vai deixar todas essas perguntas para a revisão, que também está marcada, que será na sexta que vem. Por quê? Porque hoje eu farei algumas considerações daquilo que está na apostila, não é? Aquilo que você já estudou, aquilo que com certeza você vai se lembrar quando eu falar. Eu não vou esgotar o material, eu não vou, até porque nós não teríamos tempo para isso, tá certo? Eu vou fazer algumas considerações. E você vai, diante daquilo que eu vou falar, daquilo que você vai se lembrar, você pode colocar aí as suas observações no chat. A Bárbara também está organizando isso. Uma das atribuições dela nessa nossa aula é que ela acompanha o chat, vai selecionando, vai organizando tudo, para que na revisão a gente possa perceber, olha, tem dúvidas nesse sentido, tem alguma coisa que ainda, né, poderia ser mais aprofundada, e aí na revisão eu poderei, né, considerar e fazer algumas observações, tudo bem? Mas na medida do possível, é realmente retomar aquilo que nós disponibilizamos, né, como material da disciplina e que você está estudando e que você está fazendo aí as atividades e tudo mais. Veja só, quando nós falamos, né, de educação de jovens e adultos, então nós falamos sempre daquela garantia de que todos tenham acesso à educação, né? Todos tenham garantido esse direito à educação. Também aqueles que por vários motivos, não é, não puderam estar na escola naquela que nós chamamos a idade correta ou dentro, né, de um ciclo natural ou normal de estudos, porque por várias razões alguém na infância, alguém na sua adolescência não conseguiu estar nos bancos escolares. A vida chamou para outros desafios e outras situações, e a escola ficou, a educação formal ficou, né, para trás. E a educação de jovens e adultos vai oferecer, portanto, essa oportunidade de um direito ser garantido, que é o de ter a educação formal, não é? Ter acesso aos bancos escolares. E a nossa legislação garante isso, a nossa LDB, a Constituição. Vocês se lembram que há toda uma disposição legal, não é? Uma legislação que garante, que esclarece, que coloca tudo isso realmente como algo que o Estado vai garantir, né, que a educação básica seja garantida para todos, ok? Então, o que eu acho interessante começar pontuando assim nessa nossa conversa, não é? Que a educação de jovens e adultos tem três princípios muito claros, que é o princípio da equidade, o princípio da diferença e o princípio da proporcionalidade. Como assim equidade, não é? Que leve em conta os conteúdos que precisam ser conhecidos, quer dizer, que garanta a esse nosso aluno, jovem e adulto, que ele tenha acesso aos conteúdos que ele, por direito, pode conhecer, tem que conhecer.
Mas que isso aconteça dentro de uma perspectiva de reconhecer as diferenças. Então, veja, equidade, que todos tenham acesso à educação e os conteúdos sejam garantidos a ele. Dentro de um princípio de diferença. Como assim? Que se perceba, se reconheça que não é o mesmo aluno que está na educação regular, vamos dizer. Não. É um aluno que tem a sua identidade, tem a sua característica e especificidade própria. Seja pela questão da idade, seja pela questão das experiências de vida que ele já teve, não é? Então, reconhecer, valorizar a sua identidade, os seus méritos, as suas qualidades e perceber que é um aluno diferente daquele outro, não é? Que nós estamos lá acostumados, talvez, na educação regular, ok? E o princípio da proporcionalidade. Quer dizer, a gente tem que levar em conta que isso tudo acontece dentro de espaços e tempos próprios, né? Todo o conteúdo que precisa ser aprendido, que precisa ser ofertado, tem que levar em conta a realidade, o tempo do aluno, o espaço onde isso vai ser oportunizado. Então, veja, equidade, diferença, proporcionalidade são princípios que a educação de jovens e adultos precisa garantir, precisa sempre ter como referência. Falar de educação de jovens e adultos no Brasil é falar de algo tão antigo, se eu posso falar assim, né? Tão antigo quanto o próprio Brasil, naquele sentido, né? Dentro dessa perspectiva de o Brasil que foi descoberto, tá? Vamos usar essa palavra mais assim tranquila no momento, foi descoberto e que vieram jesuítas para catequizar índios, para catequizar negros e catequizar os, abre aspas, né, que vieram para o Brasil, que se tornaram brasileiros. Então, educação de jovens e adultos, nessa perspectiva, ela começa com os jesuítas, não é? Por quê? Porque não só as crianças, mas também jovens e adultos receberam uma primeira instrução, vamos dizer assim, né? Um primeiro ensino desses que eram professores, os religiosos, os jesuítas, que eram professores e que tinham por finalidade, né? Claro, educar os jovens e os adultos, bem como as crianças, sim, mas com aquela perspectiva da catequese, não é? Catequizar para salvar a alma, para que essa pessoa fosse cristã e lesse a Bíblia e tivesse condições, não é? De ler as orações. Catequese, primeira educação de jovens e adultos que teve. Claro, você está entendendo o contexto que eu estou falando, né? Mas isso continua dentro do império, né? Dentro destas transformações políticas, as realidades, né, que foram sendo modificadas no Brasil, nós temos sempre uma preocupação de educar a todos, educar aqueles que não estudaram no momento certo. Mas, claro, sempre muito aquém do que se necessitava, né? Sempre ainda com um discurso de educação para todos, mas que na prática isso não acontecia, né? É uma informação que você deve ter encontrado na apostila, no vídeo, né, da professora conteudista que organizou o material, que no final do Império nós tínhamos 85% de analfabetos no Brasil, né? Então veja que é uma demanda muito grande, uma falta, né, muito grande dessa escolarização, dessa educação. Então, desde o início, os jesuítas, o Império, então nós temos aqui, cada vez mais, não é, uma situação que mostra essa demanda da educação de jovens e adultos. E aí nós temos, para Nova República, né, República que surge, e isso vai se desenvolvendo cada vez mais, na fase ali
Só um pouquinho. Vocês estão ouvindo que o meu cachorro está fazendo um barulho aqui? Só um pouquinho, gente. Exatamente. Então, o cachorro aqui embaixo que está acompanhando a nossa aula. Ele começou a riscar o chão, querendo fazer um buraco aqui dentro do escritório. Já pensou como que as coisas são? Mas eu sei que vocês entendem que quando a gente projeta transmite, né, aqui no home office, isso pode acontecer, tá bom? Então, veja só, quando nós estamos falando, né, de o início da fase da industrialização no Brasil, por exemplo, né, nós vemos que há toda uma... Um pouquinho. Isso. Tem toda uma necessidade de educar para o trabalho. Educar para a formação de mão de obra qualificada. Então, nós temos no início, né, do século XX, isso vai até metade desse século também, né, do século XX, uma preocupação em capacitar para a mão de obra. E você tem toda uma situação de que só vota quem é alfabetizado. Então, veja, vão mudando os motivos e a educação de jovens e adultas é ofertada, não é? Mas isso sempre ainda muito, como eu falei agora há pouco, aquém da necessidade, tá? É um traço, assim, muito rápido daquilo que a gente pode falar do histórico da EJA aqui no Brasil. Nós temos, na segunda metade, nós temos iniciativas que vão mostrar a educação de jovens e adultos numa perspectiva de governo, não é? Quer dizer, o Estado que garante, que propõe ações concretas para a educação, mas que também temos uma dimensão de movimentos sociais que oferecem essa educação para os jovens e adultos. Então, veja, é uma situação que mostra o Estado e movimentos sociais organizados envolvidos, né, nesse processo. Tanto que a gente vai ter, por exemplo, Mobral, né, que é uma iniciativa do governo no período da ditadura, e nós vamos ter também movimentos sociais, populares, né, que ofertam, que criam situações para que esse ensino aconteça. E aí nós temos como expoente Paulo Freire, não é? Que no movimento popular ele encaminha todo um projeto, todo um trabalho de educação de jovens e adultos. Então, a gente está pontuando algumas coisas. Então, veja, a educação de jovens e adultos presente em nossa história. Hoje nós temos uma legislação organizada, uma legislação, né, que busca garantir esse direito para todos, não é? Nós temos, inclusive eu sou professor aqui em nossa região de uma escola, né, onde é ofertada a modalidade de jovens e adultos, então a gente percebe como que as coisas continuam organizadas, têm seus desafios, têm os pontos que precisam ser cada vez mais, não é? Melhorados, adequados, mas a gente percebe que é um movimento, que é uma ação de governo que continua existindo. E fora do governo também, em outros movimentos, continua tendo essa iniciativa. Então, veja, as funções da educação de jovens e adultos, eu estou falando assim, pincelando algumas coisas que vocês vão se lembrando, que nós, não é, temos no nosso material. Eu vou falar agora dessa parte, né, de 3 funções que a EJA tem. Uma função de reparar, uma função reparadora, uma função de equalizar, equalizadora, e uma função de qualificar, qualificadora. O que é cada uma dessa função? Reparar é no sentido de corrigir, né? Mas como assim, Flávio? Deixa eu ver se eu entendi. Esse nosso aluno, ele não teve, por vários motivos, garantido o seu direito de estudar na idade certa. Essa situação agora será reparada com a educação de jovens e adultos.
Por isso que é uma função reparadora. Garantir agora um direito que até então não foi garantido para esse nosso aluno por várias razões. Nós até veremos depois um pouco sobre isso. Função reparadora. Tem a função equalizadora. Quer dizer, esse nosso aluno, jovem, adulto, não é? Com a educação que lhe será, né, garantida, ofertada, ele vai atualizar seus conhecimentos, ele vai aprender mais. Ele vai perceber como que hoje, não é? Os conhecimentos nas várias áreas, os vários, né, níveis aí da ciência, né, a questão humana, a EJA vai equalizar, atualizar os conhecimentos desses nossos alunos. Reparar um direito ainda não garantido. Atualizar os conhecimentos, que é essa equalização. E também uma função qualificadora, que é, não é? Qualificar, preparar para o mundo do trabalho. Porque nós estamos cada vez mais, e todos somos, né, testemunhas disso, nós precisamos cada vez mais estar qualificados, formados para exercer uma profissão, para ocupar, não é, um lugar nesse mundo do trabalho. Nós sabemos os desafios que existem para quem já tem uma qualificação. Imagina quem não tem. Então, a EJA tem uma função qualificadora, que aí junta com a equalizadora, perceberam? Que à medida que qualifica, à medida que, né, garante o aprendizado, está equalizando uma defasagem, está reparando um direito que até então não era garantido. Então, é interessante a gente perceber que tudo isso, né, é algo que a educação de jovens e adultos vai possibilitar, vai garantir. E aí eu estou, né, falando de algo que está na unidade 1, né? A apostila começa trazendo essas informações. Tanto que a gente pode perceber assim, historicamente, e mais recentemente isso ficou muito claro, não é? Que há são duas, né, assim, tendências na educação de jovens e adultos. Uma que a gente pode chamar de libertadora. Quer dizer, a educação, ela liberta a pessoa. Ela garante a sua conscientização. Ela faz o indivíduo reconhecer-se no mundo, colocar-se, identificar-se como alguém que está no mundo. Isso demanda uma tomada de consciência de quem ele é, de como o mundo funciona. Então, é uma perspectiva libertadora da educação. Mas há também, e ela está presente, não é? Uma tendência funcional, que é treinar para a mão de obra. Então, você percebe que, ofertada a educação para o jovem, para o adulto, eu posso ter a perspectiva de que a educação liberta, conscientiza. E há uma perspectiva de que ela prepara para o mercado de trabalho, prepara para a mão de obra. E aí a gente fica pensando, são perspectivas que se excluem? São perspectivas que podem conviver? E a grande questão é educar para a tomada de consciência de quem sou e também para que eu ocupe o meu lugar no mundo do trabalho. Opa, então aqui eu tenho o encontro dessas duas perspectivas, não é? Libertadora e funcional, não é verdade? O problema é que, às vezes, isso pode ser excludente, né? Achar que só a perspectiva de conscientização ou só a perspectiva funcional. Aí é algo que nós temos que rever, algo que nós temos, né, que cada vez mais garantir, pelo menos que haja uma formação para a cidadania, uma formação para a consciência e também uma formação que garanta, não é, uma qualificação para o mercado, para o mundo do trabalho. Tá certo? Nessa
dinâmica toda, né, do que a gente chama aqui de... Isto, só estou dando uma olhada aqui, né? Vocês estão participando, ok, né? Se apresentando, vamos dizer assim, ótimo, tá? Muito bem, parabéns. Fico muito feliz, né, que a gente tem aí um feedback, né, de vocês e a nossa tutora Bárbara é testemunha disso, né? Ela que confirma. Realmente é muito importante quando vocês entram em contato, quando vocês falam com a tutoria, né, de algum questionamento, alguma dúvida, isso é muito importante. Parabéns. E vamos, né, sempre que nós estivermos aqui à disposição, a gente vai garantir que possamos atendê-los da melhor forma possível. Tudo bem? Ok. Então, dentro de toda essa educação de jovens e adultos presente em nossa história, uma unidade inteira ela é dedicada ao legado de Paulo Freire nessa perspectiva da educação de jovens e adultos. A perspectiva, né, que foi educar trabalhadores da sua região, adultos, pessoas do povo, pessoas, né, com dificuldades econômicas, dificuldades sociais, e que encontraram na educação uma possibilidade de, ao serem alfabetizados, ao aprenderem ler e escrever, não ficar somente no ler e escrever, por mais que isso seja importante, mas é um ponto de partida. Então você deve se lembrar, você já deve ter lido, não é? Essa unidade 2, que coloca realmente Paulo Freire desenvolvendo o seu método, né, desenvolvendo o seu trabalho, colocando sempre a busca por superar uma concepção bancária de educação. Tem muita coisa para falar de Paulo Freire? Claro que tem, e a apostila aborda, né, de uma forma boa, de uma forma clara, mas sempre há muito mais, né, para a gente abordar. E aqui eu quero trazer essa perspectiva, não é? Primeiro, superar a educação bancária. O que é essa educação bancária? É a educação da ideia, né, de depositar, de simplesmente, não é, o aluno receber o conhecimento em mão única. Por quê? Porque nessa perspectiva, o único que detém o conhecimento é o professor, não é verdade? E o aluno é aquele que não tem conhecimento e o professor, portanto, que tem o conhecimento, ele vai depositar, né? Ele vai transmitir esse conhecimento para o aluno. É uma perspectiva bancária, de depósito. E o Paulo Freire começa toda uma prática, né, toda uma reflexão que é feita de que essa educação bancária não atende a toda a dimensão de educação que o humano tem, que é a educação como uma prática de liberdade, né? A educação liberta. Eu, que estou aluno, eu que sou um educando, esse processo de educação, e o meu professor está também nessa relação de aprendizagem comigo, mostra que não é mão única, mas é uma via de mão dupla, de maneira que o professor e aluno, num diálogo, não é? Num diálogo, conseguem olhar para o mundo, conhecer o mundo, problematizar esse mundo, a realidade em que ele está. E essa realidade é o ponto, não é, que faz com que professor e aluno possam buscar a liberdade da sua própria existência, da sua própria realidade. E essa educação, que deixa de ser bancária, é uma educação que será libertadora, uma educação que será dialógica,
né? É aquela ideia de que educar é um ato coletivo, né? Interessante, muito interessante. Educar é um ato coletivo. Ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. Nós sempre falamos de educação quando há o encontro de mais alguém. E claro, hoje com a educação à distância, né, falando assim, a própria educação, ela vai criando novos métodos, vai criando novas metodologias, estruturas, vai. A tecnologia hoje chegou, chegou. Mas veja que sempre a gente precisa ter uma relação com o outro que vai me provocar uma reflexão e eu vou responder e eu vou interagir. Então veja, mesmo à distância, a gente quer manter esta perspectiva, né, de que nunca é de mão única esse processo educativo. É sempre algo que faz a gente encontrar-se com alguém, ouvir o que esse alguém tem a nos dizer, e nós também vamos falar, e essa interação, mesmo à distância, acontece. E Paulo Freire já vai, não é? Lá, dentro do seu contexto histórico, dentro da sua realidade, mostrar que realmente um ato coletivo que liberta, um ato coletivo que vai garantir que ninguém se educa sozinho e a gente vai aprender e ensinar juntos. E aí supera a educação bancária ante aquela característica que nós vamos chamar da dialogicidade, o diálogo, né? E essa é uma essência da educação. Né? A gente percebe na unidade 2, quando eu falo do legado de Paulo Freire, realmente essa essência da educação como prática da liberdade que é garantida no diálogo, né? E o Paulo Freire usa como ponto de partida a realidade do educando. Leva em conta o seu cotidiano, onde ele trabalha, onde ele vive, né? As suas alegrias cotidianas e as suas tristezas cotidianas. E tudo isso é o material que vai ser organizado para ser, né? Para estar ali como objeto de estudo, objeto que vai garantir a aprendizagem, o processo, né, formativo. Por isso que a gente leu, e você vai se recordar, né, a palavra tijolo, né, tijolo, em uma realidade onde as pessoas constroem casas, onde as pessoas trabalham em olarias que fazem o tijolo, né, na casa que eu não moro, porque a minha casa é de um outro material, não é de tijolo. Então, a minha casa é de pau a pique, a minha casa é... Então, a palavra tijolo, nessa proposta do Paulo Freire, vai desencadear aprender a escrever tijolo? Vai. Mas vai fazer eu pensar, por que a minha casa não é de tijolo? Por que eu trabalho em lugar onde faz tijolos e eu mesmo não tenho uma casa de tijolo? Percebe? Então, isso vai criando uma problematização da realidade, uma problematização do cotidiano mesmo desse aluno. Ele vai perceber, alguma coisa está acontecendo. É isso que a gente, né, cada vez mais precisa perceber. Não tenho aqui pretensão nenhuma, eu já falei no início, de esgotar tudo que foi falado por Paulo Freire. Claro que não. Mas a gente percebe que é uma unidade que traz muitas referências, traz muita informação importante, não é? Desse grande educador reconhecido mundialmente. No Brasil, ele é muito conhecido, não é? No entanto, a gente percebe que sempre traz uma certa discussão, uma certa, né, um debate político que não se encerra. Então é importante, o próprio Paulo Freire, ele sabe que as suas ideias, a sua forma de educar, sempre provoca questionamentos, provoca, né, uma dinâmica de querer melhorar e que a gente possa cada vez mais ver no Paulo Freire o modelo de uma educação não bancária, passiva, mas libertadora,
dialógica, né, que garante a identidade do indivíduo, da pessoa. Muito bem. Nós temos, então, dentro ainda do material, não é, daquilo que foi apresentado, nós temos algo, né, unidade 3. Veja, estamos sem pretensão nenhuma, como eu falei, de esgotar a apostila. Estou aqui pontuando algumas coisas que pode ajudar, né, que pode aí ir fazendo a gente perceber, tá, eu li, eu ouvi, né, na gravação, e veja como que é realmente isso que acontece, ou não é. E aí eu leio agora algumas mensagens, alguém diz que realmente a EJA é a nossa paixão, a EJA, né, é realmente onde eu me encontro, onde eu me identifico, porque realmente, né, nós vamos percebendo cada vez mais que precisamos estar muito atentos e preparados para atender a essa demanda nossa como futuros pedagogos, né, que estaremos nas escolas e que essa modalidade, ela continua sendo um direito e continua exigindo de nós, né, uma preparação cada vez maior para que ela possa ser ofertada, né, e atenda aos seus objetivos. Muito bem. A gente fala de currículo, não é? Estamos na escola, estamos na educação, temos que organizar o nosso currículo. O currículo aqui, o que vai ser ensinado, ok? Quais são os conteúdos? Tum, 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 tum. Muito bem. A gente pode mexer nesse currículo? Não. Ele está pronto, ele está aqui. Cabe a você, professor, a partir desse currículo da nossa escola, essa nossa proposta curricular, você vai fazer seus planos de aula, seus, né, planos de trabalho docente, ok. O que é currículo? Né? É algo engessado? Currículo é algo pronto, definitivo e que é para ser pura e simplesmente aplicado. A discussão que a nossa professora, né, conteudista apresentou, faz a gente ver o currículo como um documento necessário, claro. É um instrumento necessário. Precisamos ter referências, precisamos ter, não é claro, o que queremos ensinar, quais são os conteúdos, não é, que são importantes para esta modalidade, para essa série, ótimo. Mas eu achei muito interessante que coloca sobre o currículo que ele não pode ser um documento fechado, pronto e acabado. Um documento que o professor vai somente seguir. Não. A escola, os sistemas de ensino, o grupo de professores da área, ou os professores que se encontram, né, nas suas reuniões, seus planejamentos, sempre precisam ver esse currículo como referência, claro, mas sempre como um documento que precisa estar em constante avaliação, modificação e permanência. Por quê? Porque ele continuará sendo referência. Não se trata de trocar a cada ano, não. Mas esse currículo, né, que é tudo aquilo que o nosso curso quer ensinar, tudo aquilo que a gente quer, não é? Ofertar para o nosso aluno, precisa estar sempre em constante avaliação. Para que ele possa ser, nessa avaliação, considerado útil, considerado adequado para as nossas demandas e como que o mundo está evoluindo, está modificando, o próprio conhecimento vai, não é, se construindo, sendo produzido, tal e tal. Então, um currículo em movimento. Lembra, né, se você já chegou ali nessa unidade 3,
você vai se recordar de um currículo em movimento. A nossa vida está em movimento. Nós estamos em movimento. A educação está em movimento. Então, não faria sentido entendermos o currículo como algo estagnado, algo congelado e que, para não perder a sua eficácia, tem que ser aplicado exatamente como foi concebido, não sei há quanto tempo. Não. Então, nós precisamos ter, de acordo com as nossas diretrizes, e aí tem toda uma, como eu falei, e o Brasil é muito bom nos seus documentos, você já percebeu isso? O Brasil, e aqui eu falo na questão, né, educacional, na questão, assim, realmente de orientações didáticas, orientações pedagógicas, perceberam como nós temos excelentes documentos? A nossa legislação é muito boa. Eu estava conversando numa outra live sobre o ECA, por exemplo. Claro, é um outro assunto, desculpa fazer o comentário, mas só para dizer assim, o ECA é exemplo de uma legislação maravilhosa, uma lei muito bem escrita, admirada, inclusive, em outros países, usada como referência, como modelo, tal, ótimo. Como nós produzimos materiais fantásticos. E essas diretrizes, esses documentos, eles são sempre muito bons, sim, e devem nos orientar e devem nos ajudar no processo, claro. Mas a gente, enquanto professor, a gente, enquanto, né, ator lá na nossa escola, ator que eu falo, é que está agindo, atuando, né, na prática escolar, como nós precisamos sempre ver o currículo que deve estar em movimento. Ponto de partida para novos conhecimentos. Que a gente tenha cada vez mais, não é? Materiais, recursos didáticos adaptados à realidade de um mundo em constante movimento e também à realidade dos nossos alunos, dos nossos educandos. Então, cada vez mais a gente pode fazer esse retrospecto, né? Quando falamos de recursos didáticos, materiais para a educação de jovens e adultos, sempre teve material. Sempre nós tivemos, né, recursos, mas muitas vezes dentro de uma perspectiva daquele tempo que eu falei, ou só para ensinar a ler e escrever, ou algo muito bancário, né? Aquela perspectiva de mão única, ou somente ensinar a desempenhar e desenvolver tarefas, que é aquela educação só funcional, não é? Mas a gente precisa perceber que os nossos materiais precisam cada vez mais ser adequados, dinâmicos, para que possam atender às novas demandas. Os jesuítas tinham as Bíblias, tinham poucos livros. Tivemos cartilhas no decorrer do tempo, tivemos o Mobral com as suas cartilhas, e hoje, quais materiais, quais recursos nós podemos disponibilizar em nossas escolas? Temos o livro? Temos. Temos a tecnologia? Temos. Temos outros recursos didáticos que vão, não é? Junto à imagem, junto ao som, junto ao lúdico. Como nós podemos, sim, garantir um upgrade, vamos dizer assim, não é? Dos nossos materiais e recursos. Por quê? Porque precisamos atender a esta nossa, né? A essa nossa modalidade de jovens e adultos sempre da melhor forma. Antenados com o tempo que vivemos, mas nunca esquecendo daquela perspectiva dialógica, libertadora, reparadora, equalizadora, que quer garantir o aprendizado aos nossos alunos, mas sempre numa dimensão de valorização da sua pessoa, da alteridade que cada um de nós significa. Por isso, a unidade 3 fala dessa proposta curricular, né? Como que os nossos conteúdos serão trabalhados e devem estar cada vez mais dispostos de maneira a fazer sentido para o aluno. Você já ouviu alguma vez algo sobre conhecimento significativo? Que o conhecimento seja significativo para o nosso aluno.
Todo conhecimento é significativo? É, mas eu posso apresentá-lo de maneira que ele não faça nenhum sentido para o meu aluno, não tenha nenhum significado. Veja o meu papel, veja a importância da minha prática docente, da minha prática pedagógica, para que torne cada vez mais o nosso conhecimento significativo. Não de uma forma bancária, não, mas que o conhecimento que o encontro do professor e o aluno vão garantir seja algo que realmente transforme a vida do aluno, a vida do professor e, consequentemente, a vida de nossa sociedade. O material, ele termina apresentando um tema assim, os problemas da EJA. Você já chegou lá? Você já leu, né? Que quando nós falamos da EJA, nós falamos, então, de alguém que não conseguiu estudar no momento certo. Se eu posso dizer assim, não é momento certo, você está me entendendo. Dentro daquela que é a escolarização, o momento, né, que adequado à faixa etária, ele poderia já ter entrado na escola, continuado e não ficou. E agora, ele volta para a escola. Muito bem. Então, esta última unidade quer fazer a gente pensar um pouco sobre os problemas da EJA. Veja, quando o aluno não aprende, a culpa é dele, só dele. Ou não é correto eu usar a palavra culpa? Porque se não aprende, não significa que seja culpa do aluno, mas é uma soma de fatores pessoais, cognitivos, sociais, econômicos. Então, dizer que o aluno não aprendeu faz a gente pensar por que será que ele não aprendeu? E hoje ele está conosco e eu preciso me perguntar o que, como, de que maneira, portanto, a gente vai reparar, equalizar, não é? Qualificar esse nosso aluno. A gente vai alfabetizar no sentido de aprender a assinar o nome? Ou a gente precisa ter uma perspectiva de educação muito mais abrangente do que só ensinar a escrever o nome? Claro, eu estou aqui falando de uma forma extrema, eu sei que ninguém concorda que é somente assinar o nome, não. Mas porque se a gente olha na perspectiva histórica, no processo histórico, a alfabetização de adultos, por muito tempo, esteve vinculada somente ao aprender a assinar o nome. Por quê? Por que será? Porque só podia votar quem soubesse assinar o nome. Então, há todo um movimento, há toda uma, né, para ensinar a escrever pelo menos o nome. Já é um começo, mas ficava ali, porque ele aprendia a escrever o nome, por várias razões, ele parava e votava. E aí tem situações que nós conhecemos na nossa história, né? Do voto de Cabresto, o coronelismo, né? Toda essa situação que a gente conhece muito bem. Então, educar é alfabetizar somente? Mas você percebeu que tem uma discussão que coloca alfabetização e letramento. Lembra disso? Alfabetização e letramento. O que é alfabetizar? O que é esse letramento? Então, a gente pode dizer, não é, que o alfabetizar é
Garantir que o aluno domine uma técnica, uma tecnologia de escrita. Estou falando de uma forma assim, você está me entendendo, né? Escrever, ler, é dominar a tecnologia da escrita. Alfabetizar. Eu conheço as letras, eu conheço as palavras, não é? Eu consigo escrever. Então, tijolo da mamãe, né? Tá? Eu estou alfabetizado. Isso pode significar que eu sei escrever meu nome. Que eu olho e, né? Maio, porque é a folhinha do mês de maio. Mas alfabetização só, pronto e acabou? E essa discussão do letramento? Então a gente está falando de que é importante e necessário alfabetizar, claro, mas que ao aprender a ler e escrever, eu consiga estabelecer relações e práticas sociais significativas, políticas, letramento. Que eu consiga interagir através dessa minha leitura, através dessa minha escrita, eu consiga interagir com outras pessoas, criando práticas de convivência, práticas de amizade, práticas, como eu falei, políticas e sociais. Então, a gente, na EJA, ter muito claro, alfabetização e letramento. Não se trata de fazer opção por uma ou por outra, não. As duas precisam estar muito relacionadas. Porque senão a gente não consegue educar para a libertação, para a liberdade. Ok? Então, nós temos, inclusive, vou até fazer um comentário aqui, né? Nós temos o estudo de caso, alguns já fizeram, já vi, tem um número muito bom, mas ainda tem um prazo, né? Até 6 de setembro. Mas no estudo de caso, você será convidado, ou já foi convidado, né? Se você já fez, a pensar essa questão, né? Da alfabetização e do letramento. O que significa cada um deles? E como nós podemos criar uma situação que realmente os dois sejam garantidos e que permita ao meu aluno aprender, ler e escrever na fase da alfabetização e quando alfabetizado, ele consiga, não é, ter esse letramento, que consiga ler e ir a um evento cultural e possa cada vez mais, não é, que o que ele está lendo, aquilo é uma poesia, aquilo é um texto, e essa poesia tem sentimento, e ele também reconhece-se naquele texto que ele lê, como é um pouco da minha história também. Veja, é ir além do escrever o nome, do ler palavras, mas é criar práticas sociais. Nessa unidade do Problemas da EJA, nós estamos, não é, também tendo ali uma reflexão sobre o fracasso escolar. Fracasso escolar. Está escrito assim: nossos alunos da EJA têm um histórico de fracasso escolar, exclusão dentro da escola e fora dela também. Mas se eu falo fracasso escolar, eu não posso, de novo, vir com aquela fracassou por culpa própria, culpa dele. É toda uma dinâmica que envolve situações pessoais e também situações que não dependem dele exclusivamente. Então, quando a gente encontra um aluno na EJA, a gente precisa perceber que ele não está ali porque foi um incompetente na sua época, entre aspas, correta de idade. Que ele fracassou. Ele pode ter saído por várias razões. E a história dele, fora da escola, ao retornar agora, nós precisamos sempre estar antenados, porque a história dele revela não que ele é um fracassado,
mas que situações de fracasso o levaram a sair da escola. Não só ele, mas o seu contexto. Então, a gente aqui não pode falar é culpa, mas entender a história. E por isso, os problemas da EJA, fracasso escolar, exigem de nós um outro olhar, né? Uma perspectiva de valorização da história daquele aluno e como essa história pode ser, né, ponto de partida para uma experiência realmente de aprendizado. É só lembrar do Paulo Freire, que fazia isso a partir da realidade de cada um. Nós também vimos, ou veremos, né, sobre o analfabetismo. Só que analfabetismo funcional. Sabe ler, sabe escrever, mas não consegue fazer uso dessa leitura para realizar interações sociais. É aquela questão da falta do letramento. Falta do letramento. Lembra que eu falei agora há pouco? Ele até sabe escrever, ele é alfabetizado, mas ele não consegue ir além disso. Falta o letramento, tá? Então, eu falei agora há pouco do fracasso, né? Talvez seja importante pontuar novamente assim, que o aluno da EJA chegou até nós de novo, tá? De novo. Por quê? Porque ele já esteve na escola e, por algum motivo, ou até nem chegou a estar na escola, mas estou falando aqui, né, para você entender a referência que eu estou fazendo ao material que aborda a questão do fracasso. Então, a gente pode pensar que ele voltou para a escola agora. Por que ele voltou agora? Por que não continuou quando estava? Não, porque ele fracassou nos estudos. Essa ideia de fracassou no estudo é uma forma injusta de dizer que ele não conseguiu, ele foi incapaz de aprender na época em que estava quando criança, vamos dizer assim. Eu estou falando que esse é um olhar muito injusto para com o nosso aluno, dizer que ele fracassou na escola. Talvez alguém, ao me ouvir, ao me ver, né, possa pensar assim: ah, mas ele fracassou na escola, ele reprovou, ele saiu, ele não voltou mais e voltou agora. 10, 15, 20, 30 anos depois, não sei. Só que o que eu estou dizendo é que o fracasso não foi fracasso dele como alguém que não deu certo na escola, mas que esse sair da escola, que pode parecer para nós um fracasso dele, realmente está associado a fracassos pessoais, mas também da situação em que ele vivia, do contexto econômico, do contexto social. Aí que são os fracassos, entende? Quer dizer, não foi oferecido para ele condições para continuar na escola. Então, uma situação de fracasso escolar, porque ele saiu da escola pela falta dessas condições. Nesse sentido, tá? É só para tirar a marca de que a culpa do fracasso é do aluno. Não necessariamente. Mas que são fracassos, no plural, para mostrar que tem uma dificuldade dele, tem, mas outras situações também contribuíram para a sua saída. E agora ele voltou, né? Agora ele está de novo conosco aqui na educação de jovens e adultos, e isso exige de nós, professores e pedagogos, um olhar muito de respeito para com a história dele. É isso que eu estou falando, né? Uma história que foi provavelmente sofrida, foi provavelmente cheia de experiências, né, diversas, e que nós precisamos valorizar, porque essa é a bagagem histórica que ele está trazendo. E aí você vai ter um aluno que vai mostrar para você que ele não está entendendo, for o ensino médio, e é a minha área, filosofia, tá? E eu vou ensinar para aquele aluno, um senhor, sobre o Platão, o Sócrates. Então, como fazer sentido essa filosofia para esse senhor que ficou tantos anos fora da escola
e que o motivo de ter saído não foi a incompetência dele não ter aprendido, mas que foram várias situações que o tiraram da escola. É nesse sentido que eu coloquei que nós precisamos entender não o fracasso pessoal, mas situações de fracasso que contribuíram para a sua evasão, mas que agora ele voltou. E como fazer ser significativo para ele o conhecimento de filosofia que o professor Flávio ensina, né? Que o professor Flávio lá apresenta, ok? Então, dessa maneira, eu vou dizendo assim, um dos desafios da EJA é esse analfabetismo. Por quê? Analfabetismo que não é só tornar alfabetizado, mas que seja também um alfabetizar e letrar. Um dar condições para que esse letramento ele aconteça e crie situações, né, de aprendizado, de interação social e política com o nosso aluno. Bem, eu passei a apostila pontuando algumas situações. Eu vou encerrar agora, estamos com 1 hora, desculpa, demorou até um pouco mais do que eu tinha pensado, mas que a gente possa, depois desse retomar algumas, né, ideias, algumas situações abordadas na disciplina, a Bárbara provavelmente coletou algumas, não sei se dúvidas ou alguns comentários, depoimentos que você fez, tudo bem? E a gente, na revisão da próxima sexta, né, a revisão que acontecerá, eu vou ver o que preciso pontuar mais e também lembrar que tem uma perspectiva de revisão. Quer dizer, está chegando uma prova, está chegando aquela avaliação, né, curricular. Então, o que será importante pontuar para que a prova possa ser cada vez mais uma experiência de avaliação e que reconheça que houve aprendizagem. Como a prova poderá garantir isso? Então, piada à parte, mas é séria. Eu não vou dizer quais questões vão cair na prova. Claro que não. Mas eu vou pontuar o que vai ser importante ter muito claro para que essa avaliação aconteça da melhor forma. Tá? Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado. Quando a gente fala de fracasso, né, a gente fala assim de analfabetismo, aquele jovem adulto que volta agora, quantas coisas, né, não passam para a nossa cabeça como desafios, como perspectivas aí que a gente precisa dar conta, porque é a nossa profissão. Mas não só porque é a nossa profissão, mas porque é o nosso compromisso, né, com a sociedade em que estamos, que é garantir esse aprendizado. Então, tomara que dê tudo certo, que a gente possa, na próxima live, né, pontuar melhor e que assim a gente termine essa disciplina com nota boa. Opa, torço para que seja excelente a sua nota. Só que mais do que isso, com o aprendizado realmente desse conteúdo que será muito importante na sua prática profissional logo mais, como pedagogo, como pedagoga. Um grande abraço, obrigado, Bárbara, você que esteve aí no apoio, ao Toninho também, né, nosso suporte de TI aí, muito obrigado a todos vocês que também participaram agora, ao vivo, e aqueles que estão acessando posteriormente esse link para assistirem e fazerem aí o seu estudo. Um grande abraço, tudo de bom, obrigado e até mais. Tchau, tchau.